é, né? Você é minha... Como é que a gente fala assim, trazendo a linguagem do yoga? Você é minha Siksha Guru. O que é Siksha Guru? O Diksha Guru é aquele que te dá a iniciação, Parampara, a sucessão discipular. Né? O mestre vai te dar um nome espiritual, iniciação, daquela Sampradaya, daquela linhagem. Você é do Dakshina Tantra. Beleza. Mas o Siksha Guru é aquele guru em qualquer assunto da nossa vida. Aquela pessoa que está te trazendo a luz do conhecimento, que está te transferindo. E você faz isso comigo através do PNL. Você não tem noção, respeito, Andréia. Você é yogini, você sabe, é de yogini para yogini. O respeito e a gratidão que eu tenho pela transformação que você está instrumentalizando. Eu sou muito agradecida. Assim. Prema, eu vou chorar. Obrigada. É muito. E é assim, é muito, muito carinho, muito amor mesmo que eu tenho por você. E aí, assim, quando eu fiz esse quadro, eu sei que é a mente nossa, né, que fica julgando e fica na dualidade e fica também fazendo, né, de repente, me auto-sabotando, né, a mente. Mas exatamente pela experiência que eu tive naquele exercício do desenho, foi que eu fiquei, vou ser sincera, eu fiquei com medo de escrever o entrave, as dificuldades, e de repente isso está fixando, materializando de alguma forma em mim, porque foi muito potente para mim aquele exercício. A minha vida mudou. Então, Prema, a PNL ela traz vários tipos de exercícios, né? Então, a gente vai trabalhar com exercícios do consciente, ou exercícios do inconsciente. Então, o desenho, ele materializa muito o inconsciente, né? Porque a gente trabalha com o hemisfério direito do cérebro. Então, o escrever já trabalha mais com o hemisfério esquerdo do cérebro. A gente vai ficar mais no racional. Então, a gente vai estar sempre trabalhando esses dois lados. Por isso que eu faço muita meditação com vocês, que é para a gente trabalhar o hemisfério direito, né? A intuição. Então, a PNL ela vai trabalhar sempre com esses dois lados, né? Então, é interessante você, em relação aos bloqueios, né? Tanto da sua comunicação, quanto outros bloqueios na sua vida, a gente vai entrar um pouquinho dentro desses bloqueios, e aí o módulo 3, né, que é o módulo crenças, a gente aprofunda muito nesses bloqueios, sabe? A gente vê desculpa por desculpa que a gente mesmo dá para a gente mesmo, a gente vê as histórias que a gente conta para a gente mesmo. Então, a gente vai... É um módulo, assim, que a gente vem mais profundo, né? Então, a gente vai... Mas muito legal isso que você trouxe, né? De colocar e sempre trazer o equilíbrio. A yoga também traz esse equilíbrio para a gente, né? Essa ideia do equilíbrio. Não ficar só o foco no problema, mas também focar na solução. Né? Para cada um problema, traz 3 ou mais soluções. Porque senão a gente fica só focado aqui imerso naquele problema e aquele problema vira a gente, né? Mas é importante também a gente olhar para aquele problema. Se ele persistir, se ele não faz mais parte da nossa vida, não tem por que ele ficar revisitando. Né? Então, a gente vai revisitar só se ele ficar empacando. Aí a gente vai ter que botar uma lupa nele, mas não entrar nele. Entende? É olhar. Porque quando a gente olha, o que a gente resiste, persiste. Né? Então, às vezes, a gente não quer olhar porque a gente não quer sentir aquela dor. Mas se você está ainda naquele ciclo, aquilo está retomando para a sua vida, tem que parar e olhar sim. Senão a gente está colocando embaixo. Ainda não tem água. Não. Então, o ideal seria eu fazer um novo quadro, reorganizar esse que eu fiz e colocar, assim, as questões, os obstáculos para eu poder levar consciência para essa sombra. Seria isso? Isso. Que eu tô negando olhar, né? Eu quero mudar, mas eu não quero ver. É mais ou menos por aí, né? Acho que todo mundo, né? Então, gente, vamos começar aqui a nossa aula. Oi, Filomena. Oi,
Oi. Lia, oi, Adriele, né? Adriele, Diogo, Renatinha. Tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Oi, boa tarde, meninas. Boa tarde. Diogo. Quem é que está falando? É a Adriele. Oi, Adriele. Tudo bom? Eu não estou te vendo aqui. Ah, agora você apareceu. É. Tudo bom? Tudo bem. Então, vamos começar. Tá aqui a Ana Gil. Então, vamos lá. Cadê? Você me escuta? Vocês estão me escutando? Escuto. Sim. Então, hoje eu vou ficar um pouco desligada porque estou em crise de labirintite. Então, eu vou desligar e ficar ouvindo. Quando você jogar alguma coisa na tela, eu tento olhar para ver se estou conseguindo ver. Tá bom? Tá. Desculpa, gente, mas é incômodo demais ficar vendo coisas. Tudo bem. Eu não tô entendendo. Cadê? Nossa, emerge aqui. Que estranho. Só um instantinho, gente, porque eu tô tentando compartilhar a tela aqui, mas ele não tá compartilhando o que eu quero que compartilhar. Não sei por quê. Deixa eu ver se agora eu consigo. Consegui. Pronto. Tá todo mundo vendo? Ainda não. Tá carregando. Tá. Enquanto carrega, a Prema, ela fez os módulos. Eu acho que o único módulo que você não participou, Prema, foi o do Crenças, né? Que é justamente esse de lidar com as nossas emoções mais profundas, né? Então, vamos começar a nossa aula. Vou fazer uma revisão aqui rapidamente sobre a aula passada. Então, nós vimos essa interpretação da realidade, né? Vimos como cada um interpreta a realidade de uma forma diferente, de acordo com a nossa interpretação interna, né? Então, cada um vê a vida de um modo diferente. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver o outro de uma forma diferente. E a gente passa a não querer mais que o outro veja a vida que a gente está vendo. Porque cada um tem as suas memórias, as suas vivências, né? Então, a gente passa a ver o outro de uma forma, assim, de curiosidade, sabe? Como é que será que ele está vendo essa mesma coisa que eu estou vendo? Tá? E aí vem o respeito, a curiosidade. Então, hoje, eu fiz esse círculo aqui. A gente vai ver essa parte nossa aula agora, a gente vai ver muito essa parte do estado emocional, que é a partir daí que gera o comportamento. Lembra aquele quadrinho que a gente mostrou? Pensamento gera um estado emocional, que gera um comportamento, que gera um resultado. A gente viu na aula passada. Então, hoje a gente vai focar, a gente vai fazer uma lupa nesse estado emocional, tá? E se vocês perceberem aqui, gente, se o rostinho de vocês estiver em cima do slide, é só vocês arrastarem para o lado, tá? Cada um consegue fazer isso. Pega e arrasta para o lado. Então, vocês estão vendo que essa setinha ela é de mão dupla. O estado emocional influencia a nossa mente e a nossa mente influencia o nosso estado emocional. Então, é uma via de mão dupla. Então, hoje, a aula de hoje, a gente vai focar nesse quadrinho dessa visão geral. Tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me interromper. Então,
Então, a gente tem aqui uma que a gente chama de tétrade, né? Essas emoções, gente, sentimentos, exatamente é o estado emocional. Tá? Então, qual é a diferença de emoção para sentimento? Eu vou falar aqui rapidamente, mas existe um vídeo do Pedro Calabês que ele explica isso assim de uma forma maravilhosa. Então, eu vou explicar rapidamente e vou pedir para vocês complementarem isso assistindo esse vídeo, tá? Porque eu tenho outras coisas para falar aqui com vocês. Então, emoção é basicamente as reações químicas no nosso corpo, né? Então, quando a gente fica estressado, o nosso batimento cardíaco acelera, a nossa respiração fica alta, né? O bombeamento de sangue para as extremidades, para que a gente tenha uma reação rápida, né? Então, isso são... E quando a gente nomeia isso, eu estou com raiva, eu estou triste, isso já é o sentimento. Então, quando a gente torna consciente o que a gente está sentindo, a gente fala que é sentimentos. Então, muitas vezes, nem a gente mesmo sabe o que a gente está sentindo. Tá? Então, essa nomeação dos sentimentos é muito importante para que a gente consiga conhecer o nosso próprio corpo. Tá? Então, essa é a diferença básica entre emoções e sentimentos. E estados são os estados emocionais. Tá? É a mesma coisa, estados. Ouvi muito essa palavra, estados. Né? E de acordo com o nosso estado emocional, a gente vai se comportar, a gente vai agir dentro do ambiente que nós estamos de formas diferentes. Então, obviamente, se a gente está muito feliz, a gente vai... Né, às vezes a gente nem vai ligar para o que o outro está falando, né, não vai dar importância. Mas, às vezes, quando o outro está falando a mesma coisa e a gente está num estado emocional ruim, a gente vai reagir àquilo. Então, o estado emocional para a PNL é fundamental. Tá? É um dos tópicos mais importantes da PNL. Vocês conseguiram assistir o vídeo do Daniel Sigman, que eu postei lá no grupo, falando do cérebro na palma da mão? Muito legal, né? Então, até para a gente se relacionar com alguém, a gente vai precisar estar num estado emocional bom e identificar o que tira a gente do nosso estado bom, tá? Então, eu vou pedir para vocês um pouquinho da participação de vocês para dizer o que influencia, quais são os fatores que influenciam o nosso estado emocional. O que vocês acham? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O que eu já falei na aula passada, o que influencia o estado emocional, aquela cadência. Então, eu vou pedir para vocês falarem para mim o que influencia o estado emocional de vocês. O que primeiro gera um estado emocional? E se eu tiver um estado emocional ruim, por exemplo, de tristeza, de raiva, o que eu posso fazer para mudar esse estado emocional? O que vocês acham? Um de cada vez, gente, senão eu fico aqui... Desculpa, André, você perguntou o que gera um estado emocional? O que influencia, por exemplo, o que influencia o seu estado emocional? Eu acho que é o contexto, assim, uma situação que você esteja vivendo, normalmente é algo que você não espera. Só um instantinho, deixa eu só te interromper aqui um pouquinho. Esse é relacionado a você mesmo, sem ser relacionado ao externo, tá? Por exemplo, se eu tô com um estado emocional ruim, né? Pode ser por causa do contexto, algo externo ou não. O que eu posso fazer para que esse estado emocional fique de uma forma positiva? Quais são os fatores que eu posso mexer dentro de mim, né?
que eu posso mudar esse estado emocional? Então, no primeiro momento, você, por conta desse estado emocional, porque normalmente afloram aqueles sentimentos negativos, né, como raiva, frustração, indignação, enfim, dependendo do que você está vivendo, mas os sentimentos negativos que você está vivenciando, desculpa, mas esses sentimentos negativos, eles afloram, né, nesse momento. E aí, normalmente você tem uma atitude reativa, não é? Esses sentimentos, muitas vezes, te impedem de refletir, de pensar, de racionalizar a situação. Então, no meu caso, por exemplo, né? Normalmente, essas situações, como eu coloquei anteriormente, não estão sob o meu controle. E aí algo, um imprevisto, é imprevisível. Como, por exemplo, eu estou dirigindo, levo uma fechada de um carro, né? Então, normalmente, ultimamente, o que eu venho fazendo? Como eu falei antes, normalmente as minhas atitudes eram mais reativas. Eu não refletia. Agora eu já paro, me controlo, respiro fundo e tento agir de uma outra forma. Mas isso vem acontecendo porque eu não quero mais, né, ter essas atitudes reativas. Eu quero agir de uma outra forma, porque eu me sinto mal depois, entendeu? Eu me sinto mal, eu fico me questionando, mas, nossa, por que eu reagi dessa maneira? O sujeito foi agressivo e eu entrei na sintonia dele. E eu não quero, eu não quero ser assim, né? Eu não quero agir dessa forma, entrar em sintonia. Eu quero justamente ir na contramão dessa atitude, percebe? Então, eu estou trabalhando para que isso aconteça. Por exemplo, a meditação, essa busca pelo autoconhecimento, né? De me ver realmente nessas situações e até me enxergar. Né? Eu também sou assim, sou um pouco assim, não é só... Dizem que a gente é muito espelho do outro, né? Então, assim, eu sei que eu tenho esse tipo de atitude, às vezes, né, de comportamento, mas eu não quero mais. Entendeu? Então, assim, eu acho que a yoga ajuda bastante, a busca pelo autoconhecimento. Eu quero ter esse autocontrole e não ser mais, evitar ao máximo ser reativa. Assim, me controlar as minhas emoções, aí seriam as emoções, né? Para que eu tenha uma resposta a essas situações mais serena, mais racional, que eu tenha possibilidade, que eu crie possibilidade de usar o meu racional, a minha intuição e aquilo realmente que eu quero, forma como eu quero agir nesse momento. Entendeu? Deu para entender? Legal, vou usar o seu exemplo aqui, tá? Quando você... Filomena, né, que tá falando, que eu não tô vendo você. Sim. Porque eu mudei de lugar, eu tirei o... Tá, não tem problema não. Então, quando a Filomena falou aqui, respirar, eu respiro fundo. O que ela fez quando ela falou respira fundo? Aonde que ela estava mexendo ali? Ela estava mexendo na fisiologia, não é isso? Porque quando você respira fundo, lembra que eu falei que quando a gente está estressado, a respiração está aqui, a gente pratica muito isso no yoga.
A gente está aqui na respiração alta. Quando ela respira fundo, ela está fazendo o que com o corpo dela? Ela está trazendo mais oxigênio e, de repente, eu não sei se ela solta pela boca, né? Pela boca. Respiro pelo nariz, inspiro pelo nariz, inspiro pela boca. Então, ela está mexendo na fisiologia dela, ela está mexendo no corpo dela, tá? Através da respiração. Um dos fatores que a gente consegue mudar o nosso estado emocional é justamente isso, é a fisiologia, tá? Então, você pode mudar, o seu corpo muda a sua mente, os seus estados emocionais, e os seus estados emocionais mudam o seu corpo, tá? Então, essa fisiologia, lembra que eu falei que o estresse gerava reações químicas no nosso corpo? Então, através do corpo, a gente consegue mudar o nosso estado emocional. Olha que interessante. É uma via de mão dupla. Então, você pode usar a respiração, você pode usar um gesto, né? Então, a gente vai aprofundar um pouquinho nisso mais tarde. E outra coisa que ela falou, eu me questiono. Quando ela se questiona, ela está mudando o quê? O pensamento. Exatamente. O padrão mental dela, vibracional, né? Pensamento, Padrão, exatamente. O pensamento, quando você muda o pensamento, lembra da aula passada? Eu dei aquele exemplo aqui da minha situação aqui em casa. Quando você muda o pensamento, você ressignifica aquilo e muda o seu estado emocional. E, obviamente, ela vai mudar a forma com que ela age no ambiente. Tá? Então, isso são... E aí você também... O pensamento, ele tem três tipos, né? Aquele pensamento que fica rodando na nossa cabeça, que são aqueles pensamentos... que ficam lá... Fica igual um disco arranhado, sabe? Fica ali. Então, esse pensamento não leva a gente a lugar nenhum, tá? E são pensamentos que a gente chama de... Fica viciado, né? Fica ali, rodando. Tem aqueles pensamentos que são nossas crenças, né? Que são as nossas convicções, nossas crenças. Que é aquilo que a gente acredita mesmo lá no nosso íntimo. E tem aquele pensamento que gera ação. Então, quando você se autoquestiona, você sai do looping, sai da crença negativa e vai para aquele pensamento que te gera ação, que te gera a ação que você quer e não a reação, como a Filomena também colocou. Eu quero sair da reação para ir para a ação, né? Porque eu escolho agir e não agir de acordo com o meu padrão automático. Então, quando ela se autoquestiona, quando a gente questiona esse pensamento, a gente muda e ressignifica. Então, quando a gente traz isso para a comunicação, quando a pessoa chega, e antes mesmo da pessoa chegar, a gente já está pensando, ih, lá vem aquele chato. Como é que vai ser o nosso comportamento? Né? Como é que vai ser isso? Lá vem aquele chato. Como é que é a nossa emoção? Né? E como é que a gente vai agir com essa pessoa? Não vai ser nada legal, né? Ele mal chegou, a gente já tá... Né? Ele vai dar bom dia, a gente vai... Bom dia para quem? Né? Você estragou meu dia, olha só. É isso que a gente faz, né? Eu tô me incluindo também, tá, gente? Nisso. Então, como é que a gente faz? Mudando o nosso pensamento. Lá vem aquele chato. Tá, mas chato por quê? O que aconteceu? Será que eu só estou vendo as dificuldades, os defeitos dele ou dela? Quais são as qualidades? E aí a gente começa o autoquestionamento, a mudança do pensamento. Né? E aí com isso a gente muda o nosso estado emocional e obviamente a gente vai tratar essa pessoa de uma forma diferente. E a pessoa vai até achar estranho, né? Tá me tratando diferente. E aí que começa a mudança da relação. Tá? Então, através da mudança do pensamento, do foco, será que eu estou focando só nos defeitos daquela pessoa ou eu estou focando nas qualidades dela?
todo mundo vai ter defeitos e todo mundo vai ter qualidades. Isso também, Andréia, Oi? desculpa. Isso também vale para a gente, né? A gente também tem essa questão, por exemplo, um concurso público. Eu não vou nem tentar, não vou passar mesmo, não tem condição. Olha a quantidade de pessoas aí que estão tentando, um número enorme de pessoas que estão tentando. Eu não tenho condições, quer dizer, é um pensamento, né, que você cria e isso acaba afetando as tuas emoções, obviamente, que aí como vão ser afetados? Você vai ficar, assim, tua autoestima baixa, você fica frustrado, você fica sem ânimo, né, para tentar. E a questão da reação afeta a tua reação diante da situação e você fica estagnado, né? Você engessa, você não parte para a ação, como você falou. Entendeu? Então, no momento desse você tem que questionar, mas por que eu não posso, pelo menos, tentar? Enfim, não... É aquela história, eu não sabia que era impossível, fui lá e fiz, né? Exatamente. Mais ou menos por aí. Né? Então, e essa frase, eu não tenho condições, é o quê? Qual o tipo de pensamento aí? Então, Pensamento eu negativo. não sei, eu acho que às vezes é uma defesa também da pessoa, né? É uma crença. Uma crença. Eu não tenho condições. Você está acreditando nisso. Você tá fazendo um programa aí. Desse lado, Eu não tenho condições. Aquilo já está decretado. Você já está programando o seu cérebro para não ter condições. Então, o seu cérebro vai acreditar nisso. Eu não tenho condições. É uma crença limitante, que a gente chama. Porque a partir do momento que você acredita nisso, que você não tem condições, por mais que você tente, você não vai conseguir, porque você acredita que você não tem condições. Então, você fechou a porta. Você está dizendo para você mesmo, né, que você não pode. Exatamente. Né? E aí isso vai gerar um estado emocional de incapacidade, né? Um estado emocional, eu não tenho condições mesmo, né? E aí você vai tentar, mas aquele tentar que você já sabe que você não vai conseguir. E aí você não vai conseguir, você vai falar, viu? Eu não disse que eu não tinha condição? Tá vendo? E vai ficar super feliz que você estava certo. Percebe como é que a crença funciona? É assim. Mas também pode ser uma defesa, né, Andréia? Você, assim, pelo fato de ser difícil, que é complicado, é uma competição realmente árdua, né? Rapidinho, Filomena. É difícil, é complicado, tudo isso é crença. Uhum. Você está acreditando que é difícil, você está acreditando que é complicado, você está acreditando que é competição. Percebe? Mudar isso, porque mudar isso. Andréia, e assim, a questão do erro, né? Todos nós, acho que todo mundo tem a questão de não gostar de errar. Ninguém acho que gosta de errar, né? Mas eu acho que se não gostar, tem um grau diferenciado em cada pessoa. Cada um lidar melhor com as questões do erro, né? E quando esse erro vem e ele gera uma sensação de culpa, né? E ou você se arma para colocar aquele erro de uma forma diferente, ou às vezes até você transporta, né? Tem pessoas que transportam uma situação para o outro, né? Eu errei porque ele fez isso, eu errei porque aconteceu aquilo, eu errei porque não tinha isso, né? Porque isso também gera umas reações, às vezes gera um comportamento assim fixo, que ali você se trava, e a gente vê muito isso no dia a dia nas relações, né? E tudo lidar. Entra também nessa... E quando a Filomena estava colocando, né, a questão dela do trânsito, colocou todas as questões que ela colocou, me veio essa ideia na cabeça. Como lidar com essa questão do erro? O erro culpa, né? O erro jogar em cima de alguém a responsabilidade. Não sei se encaixa, né? Aí tem que ver o que é o erro para você. Entendeu? Aí o erro estaria no pensamento de novo, né? Acho que tudo cai no pensamento, né? Primeiro, o que é o erro? O que é errado para você? Porque às vezes, para mim, é errado deixar a louça suja.
para uma outra pessoa não é errado. Percebe? Não é errado. Né? E aí, o que você faz com o erro? Né? Como você aprendeu a lidar com o erro? Né? Você fica se punindo. Ah, eu errei, que droga. Ou você projeta esse erro em alguém. Né? Ah, eu errei porque eu não aprendi isso. Mas uma coisa é você identificar o que aconteceu com o erro. Outra coisa é você culpar alguém ou ficar se culpando. E aí você vai ter que entender qual é a associação que você cria, né? Que você criou em relação a esse erro. Eu teria que ter algum exemplo para eu poder falar melhor sobre isso. Mas o que é o erro para você, sabe? E o que é essa culpa também, né, para você? Quando a gente culpa o outro, a gente está transferindo a responsabilidade, né? E que é muito o que a gente faz, né? Fazia antes de conhecer a PNL. Porque o erro, por exemplo, um cientista, como é que ele vê o erro? Como é que o cientista vê um erro? Caminho, né? Possibilidades, né? Erro, novas conversas. Exatamente. Então, teste, isso mesmo. Não deu certo. Acredita, vai lá e testa. Isso aí. É simples assim. É assim que a gente vai pensar a partir de agora. A PNL, ela tira essa culpa, ressignifica o erro, né? O erro eu consegui o resultado que eu queria? Não. Então, vamos fazer de outra forma? Vamos. Então, já sei como não fazer. Como é que eu faço agora, a partir de agora? Ou ver esse erro, porque muitas vezes, a partir do erro, surge uma outra coisa. Surge uma nova coisa. Né? Às vezes a gente erra numa receita e aí cria outra coisa melhor, né? E quando a gente fica focado na culpa, a gente não enxerga esse nova coisa que aconteceu por causa daquele erro. A gente não fica aberto ao que está acontecendo na nossa vida. A gente fica só preso no que tem que acontecer porque alguém criou aquilo e tem que ser aquilo, né? Então, muitas vezes acontece alguma coisa errada, mas depois você vai ver que aquele erro, entre aspas, foi bom ter acontecido aquilo, né? Por outras séries de fatores. Então, a gente, na PNL, a gente ressignifica muito isso. Será que é erro mesmo? Né? Então, o que é esse erro? Né? O que causou, o que acarretou esse erro? Será que eu consigo consertar? Né? E a gente começa a ver de uma forma maior, sabe? Quando vocês vão aprender a gente ser um observador da sua própria história. Né? Porque a gente, seres humanos, a gente cria as regras. Essa que eu estou fazendo essa brincadeira com a Filomena, né? É difícil, é isso. Isso tudo são regras, gente, que a gente mesmo cria. Isso tudo são crenças, tá? Eu fico, quando a gente tem aula presencial, é muito engraçado o que acontece, né? As cadeiras estão ali, né? Vocês que são professoras também devem ver muito isso, né? As cadeiras estão ali, vazias. Né? Não começou a aula ainda, primeiro dia de aula. Aí as pessoas vão e sentam, mas não tem lugar marcado, nada. Senta. Beleza. No dia seguinte, as pessoas tendem a sentar no mesmo lugar que elas sentaram no dia anterior. Né? É verdade. E aí aquele lugar passa a ser dela. Não é assim? Briga pelo lugar. E se alguém senta ali, esse lugar é meu. Como assim? Né? Então, a gente começa a criar regrinhas, entende? Na nossa vida. E a gente passa a agir e se comportar do jeito dessas regras que a gente mesmo criou. Mas não só a gente, né, Andréia? Às vezes a gente traz, às vezes é uma questão genética, né, também que, não sei se a gente pode colocar dessa forma, mas algo que é passado de uma geração, de geração em geração, né? Que você nem questiona, você recebe e você reproduz. Exatamente. Entende? Então, quando você questiona, você está mudando aonde? Mudando as crenças, mudando o seu pensamento. E quando você se questiona,
Imagina, o outro veio e sentou na sua cadeira, aquela cadeira é sua agora. Né? E como é que você vai se... Eu estou pensando que essa cadeira é minha, não é uma crença, eu estou acreditando nisso. De verdade, a cadeira é minha. E aí, quando alguém vem para pegar, sentar na minha cadeira, qual é o meu estado emocional? Opa! E como é que eu vou me comportar? Ei, sai daqui. E aí, quando você começa a se questionar, ué, essa cadeira é minha mesmo? A gente vai ressignificar, vai mudar o pensamento. E aí, como é que... realmente, nada a ver, né? Tem um monte de cadeira aí, não tinha lugar marcado, não comprei, né? Lugar. E aí, vou mudar, e vou mudar como eu vou me comportar com essa pessoa. Percebe como é que uma coisa vai desencadeando e mudando a outra? André, isso não tem a ver com acomodação, não? Com zona de conforto, com... Essa questão da cadeira que você falou. A pessoa pode virar para você e falar assim, eu sei que não tem lugar marcado, mas eu gostei de sentar aqui, eu me acostumei a sentar aqui. Não tem relação com essa dificuldade das pessoas em fazer diferente, em mudar? Isso daí tem a ver com o nosso processo, né, mental mesmo, fisiológico, de repetir, né, as mesmas coisas, fazer uma associação para uma simples economia de energia. Acho que a gente já falou isso na aula passada, não lembro. Isso é normal. Provavelmente, como você escova o dente, a forma com que você escova o dente, no dia seguinte vai ser a mesma coisa. Então, é um processo automático que o nosso corpo inconsciente faz, porque imagina, quando a gente conhece um lugar novo, toda a nossa atenção, né, todo o nosso cérebro fica voltado para aquilo tudo é novidade para a gente. Então, isso é um gasto de energia muito grande. Por isso que quando a gente vai, a volta é sempre mais rápida, não é essa sensação que a gente tem? Mas não é a mesma coisa. E o que mudou? É porque a gente já conhece o caminho. Só por isso. Né? Então, a gente tende a repetir as mesmas coisas, porque primeiro que aquela associação já é construída, já foi construída aquela sequência de associações. E também, quanto mais, né, um caminho, você passa pelo mesmo caminho, é como se aquela sinapse ficasse mais forte e aquele estímulo passasse mais rápido. É como se fosse uma trilha, né? Quando a gente constrói uma trilha, a gente tem que construir, né? E quanto mais a gente passa por aquele caminho, mais ele fica aberto e a gente consegue passar mais rápido. Então, nosso sistema de construção é esse. A gente tende a fazer a mesma coisa. Por isso que a gente tende a repetir os mesmos erros também, né? Então, é interessante também, o mesmo exemplo que a Filomena deu de eu gostei de sentar aqui, tem também a pessoa que não gostou de ficar na cadeira que sobrou e aí no dia seguinte busca mudar, né? Então, assim, o incômodo, ele busca mudanças. E conhecer isso é interessante também, né? O que desenvolveu, o que deu start para essa mudança, né? É um incômodo, né? Sim. A gente só muda quando incomoda, né? Quando não incomoda, a gente fica lá, não tá percebendo. Olha, nem quando incomoda. Às vezes a gente diz assim, tá ruim, mas pode piorar, né? Ai, a crença de novo. Então, mas não é verdade? É verdade. É uma crença, é verdade. É uma crença, que é verdade para quem acredita, né? Eu vejo muitas dessas pessoas antigas falando, você dá bom dia para a pessoa, oi, tudo bom? Aí ela fala, como é que você tá? Como é que é? Se melhorar, estraga. A gente estuda PNL, não, se melhorar, melhora, né? Vamos começar a observar o pensamento. Nesse exemplo da questão da cadeira, uma coisa também que veio à mente foi assim, a diferença que vai fazer a intervenção, no caso, se for o professor, né, quando colocar a questão, por que essa cadeira é sua? Por que esse lugar é seu? Faz toda a diferença do professor chegar assim, por acaso você trouxe de casa, você comprou, você carregou, faz a diferença, o professor assim, porque a gente combinou algum lugar marcado, ele hoje chegou, sabe? A forma com que você vai colocar a situação
né, para refletir, para pensar, faz a diferença. E eu acho que, assim, tem tudo a ver com o que a gente conversa o tempo todo, né? Com a nossa proposta, né, dessa comunicação. E faz a diferença na formação. Assim, eu sou da educação, né? Então, faz toda a diferença no nosso dia, até no dia a dia, para a construção desse pensamento, desse conhecimento, né? É uma coisa, assim, bem interessante como as coisas vão se encaixando, né? Sim. Né? No E colocar. E uma coisa que vocês vão aprender nesse curso também, que a PNL traz, é você conversar através de perguntas. É isso que você colocou, é muito interessante, porque a gente está acostumado a já... você por acaso, né, começa a acusar a pessoa e dá a resposta. E a PNL não, você vai fazer a pessoa buscar as suas próprias respostas, né? E ao mesmo tempo fazer ela pensar naquilo e mudar aquele pensamento dela, né? Isso é uma questão muito profunda, né? Mas como é que você que está criando essa regra? E quantas regras a gente mesmo cria para a gente mesmo, que é uma coisa ruim, que atrapalha a gente, né? Então, é muito interessante a gente ver essas crenças que a gente cria, esses pensamentos. Alguém está escrevendo no chat aqui. Alguém pode ler para mim? Que agora sumiu aqui para mim. É que eu falei que conversar através de perguntas é o método da maêutica socrática. Ele não se metia na forma que a pessoa seguia o pensamento dela. Ele apenas fazia as perguntas certas e a pessoa, por ela mesma, respondia o que era importante para ela. Para ele poder induzir o autoconhecimento. É isso aí. É isso aí. Então, a gente já viu a fisiologia, o pensamento, e qual uma outra forma que a gente tem de mudar o nosso estado emocional é através da linguagem falada, né? Que é o que a gente está falando tanto aqui. Muda a sua linguagem, muda a sua palavra. E, obviamente, a linguagem vem do pensamento. A palavra falada, primeiro, principia no pensamento, né? Então, na verdade, são 3 pensamentos, né? Uma materializado, transformado através da palavra e o outro através do corpo. Tá? Então, o corpo é muito... queria que vocês fizessem uma experiência aqui rapidamente. Ana Gil, se você não quiser levantar por causa da labirintite, não precisa, tá? Eu queria que vocês levantassem um pouquinho... Levantasse um pouquinho agora da cadeira, espreguiçasse, mexesse um pouquinho o corpo. Isso. Todo mundo com preguiça de levantar. Ai, meu Deus, eu mesmo não levantei, né? Olha só. Não, você não deu exemplo. Ó, vamos levantar. Isso. E aí a gente pode falar agora, assim, para a gente fortalecer bem essas crenças potencializadoras. Então, vamos todo mundo junto falar? Vamos lá. É possível. É possível. É possível. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu mereço. Eu mereço. E vale a pena. E vale a pena. Vale a pena. Só mais uma vez, mais forte, gente. Vamos botar energia aí nisso aí. Vamos lá. É possível. É possível. Eu mereço. Eu mereço. Eu sou capaz. Eu sou capaz. E vale a pena. E vale a pena. Vale muito a pena. E aí, como é que tá? Percebe como muda o estado emocional da gente? Através de quê? Que a gente usou aí a fisiologia, a gente levantou, usou gesto, né? E falou. Tá? Então, o corpo muda, tá vendo? O corpo muda o nosso estado emocional. Então, quando a gente estiver, por exemplo, triste, com raiva, olha para cima, levanta a mão, né? A Amy Cuddy fala muito da pose da Mulher Maravilha, aqui, ó. Olha para cima, fica 5 minutinhos ali. Você vai perceber que a sua fisiologia vai mudar o seu estado emocional.
que vai mudar o pensamento. Então, isso... E, Andréia, quando você tem esse diálogo, né, das frases positivas com o corpo, né, essa sincronia, essa sintonia, né, que você cria, é muito mais fácil, né, de você absorver a energia que essas palavras trazem, a energia positiva, boa que essas palavras trazem. Não é isso? Uhum, exatamente. Então, você está associando a linguagem junto com o corpo. Tá? A gente está usando dois tópicos, né? Dois operadores que a gente é capaz de influenciar nosso estado emocional. Então, isso são ferramentas que você pode utilizar para mudar o seu estado, transformar esse estado. Tá? Então, olha quantas coisas a gente pode fazer para mudar. Né? Oi? Amor, repete, por favor, as frases. Quem repete aí para a Prema? Quero ver quem lembra. É possível. Eu sou capaz. Sou capaz. Eu mereço e vale a pena. Aê! Isso aí Gratidão, gratidão. Mantra. É mantra na nossa vida. Então, outro exemplo de como é que a fisiologia muda o corpo, né? E muda, aliás, como é que o corpo muda o nosso estado emocional sem usar as palavras. Tem um estudo, e se a gente fica assim, ó, 1 minuto, sorrindo, daqui a pouco, gente, a gente não sabe nem mais o que era o problema que a gente estava pensando, entende? Eu já fiz esse teste. Ou seja, o seu corpo está mandando uma mensagem para o seu cérebro que você está rindo, que está tudo bem. Tá? Então, isso é uma ferramenta que vocês podem estar utilizando ao seu favor. Isso Pensava que era nervoso quem ria o tempo todo. Desculpa a brincadeira. Pode ser também, né? Não sei. Cada um tem a sua interpretação. Mas aí é um ato consciente, né? Você está chateado, você está triste, você faz isso. Você usa essa ferramenta para mudar o teu estado emocional, não é isso? Exatamente. É algo consciente. Exatamente. E tem pessoas que riem de nervoso também. Eu rio muito de nervoso. Quando eu estou muito nervosa, eu começo a rir, aí piora mais a situação, porque aí a pessoa acha que eu estou debochando, é o caos. Então, isso, gente, não inviabiliza. Tu ri de nervoso ou porque tu acha graça também? Não, é nervoso mesmo. Desculpa. Mas cuidado, amor, cuidado com essa crença, porque os mestres também, quando você vai falar com os seres iluminados, eles estão sempre sorrindo das bobagens que a gente fala. Entra por aqui, sai por aqui, entendeu? Porque se a gente também pensar que, claro, você está identificando que é uma questão de nervosismo, mas não tem isso como uma verdade absoluta, porque os seres iluminados, eles também estão sempre sorrindo para a vida. Processo de iluminação. Então, gente, é uma ferramenta que vocês podem estar utilizando, tá? Para mudar o seu estado emocional. Então, você pode usar um pensamento. Sorriso pode ser contagioso também. Até a yoga do riso, né? Então, a gente pode utilizar o nosso corpo, né, para uma música, por exemplo, pode mudar um estado emocional, ou trazer um estado emocional, ou mudar um estado emocional. Por isso que é uma setinha de mão dupla, tá? Um influencia o outro. Então, quando a gente está se relacionando com uma pessoa, por exemplo, o professor está nervoso ali para dar aula, né? Precisa dar aula no estado emocional bom, um palestrante precisa do estado emocional bom para dar uma boa palestra, tá? Você, às vezes, vai ter uma reunião de trabalho em que você está muito nervosa e aí você precisa acessar aquele estado emocional, melhorar aquele seu estado emocional para poder ter uma conversa melhor, né? Para poder ter uma entrevista, ou mesmo no seu dia a dia, né? Você pode estar utilizando todas essas ferramentas de mudança de estado.
que a gente fala que não existe pessoas sem recursos, existem estados sem recursos. Ou seja, quando você está num estado emocional bom, você vai correr atrás de qualquer coisa. Mesmo que você não saiba fazer, você não, eu vou aprender e acabou. Você está num estado emocional bom, você está acreditando que você pode e você vai ter um estado emocional de atitude. Não, eu não sei, mas vamos lá. Quando você está no estado emocional ruim, você pode até saber aquilo, mas você não faz. Porque você está, né? Não quero fazer, eu estou triste, estou isso. Então você não vai fazer. Tá? Então o estado emocional é fundamental. Gerenciar esse estado emocional, saber o que influencia seu estado, né? Se auto-questionar, por que eu estou assim? O que está acontecendo? Né? Não só aplicar essas ferramentas, que a gente fala de ferramentas estanques, né? Ela vai mudar o seu estado emocional? Vai. Mas vai mudar para sempre? Não, porque a gente tem que olhar para aquilo mais a fundo e ver o que está acontecendo. Mas para uma situação assim, né, que a gente tem que mudar rápido e também a gente não vai ficar aprofundando muito no problema, ela vai te tirar dali. Ela vai te auxiliar. São ferramentas que vão te auxiliar no seu dia a dia. Né? Andréia, uma ferramenta para combater o sistema nervoso. Só finalizar esse raciocínio. Então, por exemplo, pessoas que têm profissão, que lidam com gente, às vezes acontece alguma coisa pessoal na nossa vida, acho que a gente tem que estar bem ali para lidar com o público, né? E aí a gente tem que mudar esse estado emocional para poder lidar com aquela pessoa, né? Senão a gente acaba carregando aquele problema, né, para as pessoas. Fala, Felipe. Não, eu estava pensando, você está falando a relação com o público, reação, e eu pensei que normalmente antes de você fazer uma palestra, eu não sei com relação às outras pessoas que estão aqui, mas, por exemplo, quando você tem que falar em público para uma quantidade grande de pessoas, principalmente pessoas que você não conhece, aí dá aquele friozinho na barriga, né? A pessoa fica nervosa e tem com medo que não consiga lembrar do que vai falar. Tem alguma ferramenta para utilizar nesse contexto? Você indica? Sugere alguma? Então, primeiro você identificar o que está gerando medo em você, né? Que a gente vai mudar o pensamento, ressignificar o pensamento, né? Então, o que gera esse frio na barriga? É o medo de não lembrar, né? Então, o medo de não lembrar, o que você pode fazer para que você lembre? De repente, botar um slide, de repente, colocar alguma coisa, né? Uma figura, lembrar de alguma figura. Normalmente, palestras a gente faz com slide. Então, a gente coloca ali para poder lembrar, né? Dar aquele gatilho para a gente lembrar. Ah, não tem slide, André, como é que eu vou fazer? Aí tem que treinar, né? Treinar em casa, ver. Então, medo de não lembrar, o que eu posso fazer para lembrar? Quais são as ferramentas que eu posso utilizar? Medo por ser uma plateia grande. Tá, mas se você der a palestra para uma pessoa, você vai ter medo? Para 2 pessoas, você vai ter medo? Para 50 pessoas? Para 100 pessoas? Ah, mas 49. Então, você tem que perceber como é que surge esse medo. É pela quantidade de pessoas? Tá, mas então, por que você não tem medo de falar para 1 e tem medo de falar para 100? Qual é a diferença? Né? Então, a gente vai, através do autoquestionamento, vendo o que é esse medo, esse frio na barriga. Esse frio na barriga é o seu corpo comunicando com você alguma coisa. Tá? Então, esse autoquestionamento. Outra coisa também são as âncoras, né? Que a gente vai dar, acho que eu não sei se vai dar tempo de falar sobre âncoras nesse módulo, mas é uma outra ferramenta que a gente pode utilizar. Outra ferramenta, antes da palestra, né? Abre o peito, respira, acessa seu estado emocional bom, para poder entrar na palestra de uma forma positiva. Então, são várias coisas que você pode fazer ali. É medo do que o outro vai pensar, é medo da crítica,
né? Então tem que se fuçar esse medo, tá? Por que a opinião do outro está afetando tanto? Né? Qual o tamanho do outro na sua vida? Tá? Qual o tamanho desse medo de errar, né? Que também a Ana trouxe ali. Tá, mas... E no caso de um trauma, tipo assim, a pessoa foi falar em público e aí começou uma balbúrdia. Aí a pessoa até conseguiu acabar de dar a palestra e tal, mas ela foi para casa com esse trauma. E nunca mais, a partir daí, ela conseguiu mais falar em público. Isso aí, é um trauma, né? Aí trauma tem outra ferramenta da PNL, que a gente chama de reimprint ou cura rápida de fobia, né? E são ferramentas que a gente pode aplicar com essa pessoa. Além desses autoquestionamentos, né? Tudo começa com autoquestionamento. Se não resolveu só com o autoquestionamento, a gente parte para as ferramentas. Ok. Então, gente, esse estudo, não sei se vocês já ouviram falar no estudo de Mehrabian, Albert Mehrabian. Não. Então, esse estudo do Mehrabian, ele diz que 55% da nossa comunicação está relacionado com a nossa linguagem corporal, tá? E a gente acabou de ver que a nossa linguagem corporal está relacionada com ainda mais emoções, nossos estados emocionais, exatamente. Então ele diz que a nossa linguagem corporal corresponde a 55% da nossa comunicação. 38% da nossa comunicação está relacionado ao nosso tom de voz. E 7% está relacionado com as palavras. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, se vocês concordam com isso, não concordam. O que vocês acharam desse estudo? Se é isso mesmo, se não é? Olha, em relação a 55% ser a linguagem corporal, eu acho que tem uma margem de erro aí, entendeu? Então, você acha que esse estudo está curado? Eu concordo, assim, porque eu acho que a forma como você se posiciona diante de uma situação, ela vai ser visualizada imediatamente pelo outro. A maneira de olhar, a tua postura, entende? Então, eu acho que até num primeiro momento, com certeza vai ter um maior destaque, entendeu? Que às vezes até fica incoerente, né? A tua fala com a tua... Eu já observei isso em algumas pessoas, né? A linguagem com como é que você colocou? A linguagem corporal. A linguagem verbal, às vezes, é incoerente com a linguagem... Ai, meu Deus do céu. Linguagem corporal com a linguagem verbal. Fiz uma confusãozinha aí. Mas percebe? Então, eu acho importante. A entonação também da voz, com certeza. Porque imagina você numa palestra falando, assim, mantendo uma fala linear. Eu acho que é importante você, no caso da entonação, você fazer essas mudanças. Uma hora você fala, dependendo do que você vai falar, né? Para que você chame mais atenção daquele que está te ouvindo, prenda mais atenção daquele que está te ouvindo. Então, assim, eu concordo. De um modo geral, eu concordo. Beleza. Quem discorda, concorda. A Adriele nem falou nada ainda, Adriele. O que você acha aí? Cadê ela? Nem tô vendo ela aqui. Ela saiu, gente? Ah, tá aí escondidinha. Eu concordo em partes.
Eu acho que 100% não, mas também não, discordar totalmente também não seria tão radical, né? Então, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos começar essa linguagem corporal, que ela está relacionada com a nossa linguagem emocional, né? Então, eu queria que deixa eu ver aqui, raiva, alegria, tristeza, deixa eu ver uma outra emoção. Acho que tá bom essas 3. Então, eu queria que vocês se voluntariassem, 3 voluntários, para a gente ler essa frase aqui com essa emoção da raiva, o mapa não é o território. Outra pessoa para ler essa mesma frase, acessando o estado emocional da tristeza, e outra para da alegria. Eu posso ser voluntária. Então, vamos lá. Qual seria a frase? Qual é a frase? O mapa não é o território. Tá aparecendo para vocês aí? Tá Não. sim, Andréia. Eu não tá tô vendo. aparecendo. Eu não tô vendo, mas espera aí. Tá no sim, desenho. Agora sim. A frase é essa: o mapa não é o território. Isso. No caso, você pediu 3 voluntários. Quem vai ser os 3 voluntários e quais são as emoções que vocês vão fazer? Você falou alegria? Pode repeti-las? Tristeza e raiva. Alegria. Eu fico com alegria. Eu fico com a raiva, tudo bem. Eu fico com qual mesmo? Qual que sobrou? Tristeza. A Renatinha foi a primeira que se voluntariou e a última escolheu. Não, eu posso. Para mim, não faz diferença. Tá ótimo. Então, calma aí. Alegria, tristeza e raiva. Então, já foi então é tristeza, Renatinha. Tá bom. Então, pode começar? Eu? Sim. Tá bom. O mapa, ele não é o território. Não sei se... Vai, raiva. Quem é raiva? Eu. O mapa não é território. Vai, alegria. O mapa não é território. Vocês percebem como muda? É a mesma palavra, tá? São as mesmas palavras. Até a expressão facial muda, né? O tom da voz, a expressão facial. A linguagem corporal, né? O corpo. O estado emocional muda o corpo, que muda a forma de transmitir, né? E agora corpo é tudo, né, Andréia? Corpo você está abrangendo tudo. Gestos, feições, reações do rosto, tudo isso, né? Expressões visuais. Sim. Então, vou falar aqui com vocês em relação ao tom de voz. Então, se eu falar para vocês assim, o mapa não é o território. 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 Sim. O mapa não é o território. Sim. Percebe? Então, sim, quando a gente quer enfatizar alguma coisa, a gente enfatiza a sílaba, né? A palavra que a gente quer enfatizar. E isso muda toda a informação. Tá? Então, percebe quantas nuances tem em uma simples frase que são as mesmas palavras. Tá? Então, a gente tomando posse dessas nuances, a gente entendendo e fazendo uso dessas nuances, a gente vai não só melhorar a nossa forma de comunicar, quanto perceber aonde está falhando a nossa comunicação. Tá? E esse gráfico, esse estudo, né, de Miharabi, como foi colocado aqui, ele está relacionado, gente, com a congruência, tá? Com a coerência, como a Filomena falou. Então, por exemplo, se eu começar, minha linguagem corporal está ótima, meu tom de voz está excelente, e eu começo a falar um monte de abobrinha aqui,
não vai adiantar nada, né? Então, como que 7% são as palavras? As palavras são importantes, sim. Então, o que esse estudo quis dizer foi o seguinte: se a minha linguagem corporal está incongruente, por exemplo, se eu digo sim, não, o que vocês vão entender? O que o corpo está demonstrando, né? Exatamente. Então, por isso que a linguagem corporal é 55%. Por causa dessa congruência. Quando está incongruente, o que vai ficar? Quando a gente está no estado emocional ruim, o que vai ser transmitido para a pessoa é o seu estado emocional e não o que você está falando. Então, eu falo, eu te amo! O mundo está aqui gritando, eu te amo! É uma coisa nenhuma. Né? Então é soa isso. falso, né? Soa falso. Porque Às o que vezes. vai ficar, o que você vai comunicar é o seu corpo e não o que a palavra está dizendo. Tá? Em relação ao tom de voz, em relação às palavras, a gente já viu aqui, né, já demonstrou que o tom de voz é mais importante do que as palavras. Tá? Então, esse estudo é em relação a essa congruência. Tá? É o que fica. Muitas vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra, e ela entendeu exatamente aquilo que a gente queria dizer, e não aquilo que a gente falou. Porque a energia está sendo transmitida. É o nosso corpo que fala com a outra pessoa. Então, tem que estar prestando muita atenção nisso. Então, não adianta a gente querer enganar, né? A gente querer mostrar uma coisa que não é. Isso é muito difícil a gente conseguir disfarçar. Muito difícil. Então, quando a gente... Pode falar, né? Depois eu falo. Então, quando a gente está, por exemplo, lidando com pessoas, a gente tem que ter esse cuidado de mudar o nosso estado emocional para que a gente... Todo mundo vai perceber. A gente chega na sala, né? Todo mundo, o que aconteceu com você? Às vezes ele não fala nada, né? Porque o corpo fala. Né? O corpo, ele denuncia. O que foi, Ana Gil? A questão da leitura do escrito, né, nessas comunicações via redes sociais, antes mesmo do WhatsApp já existia o e-mail, e eu tive uma situação assim, de enviar um texto para uma pessoa e ela responder para mim assim, por que você está insistindo nisso? Eu não estava nem insistindo, né? É uma situação que a pessoa lê conforme também o estado emocional dela, né? Ela capta aquilo ali de acordo com o que ela vê, enfim. E tem que ter muito cuidado nisso, né? No que é texto também, porque a gente transmite de uma forma, o outro recebe de outra forma. É verdade. Porque você também não está presente, né? Não tem a linguagem corporal presente. Né? Não tem. Nem o tom de voz, né? Sim, são só as palavras, né? E aí o outro, com certeza, vai ler de acordo com o estado emocional dele, com a interpretação, com o mapa dele. Né? Aí essa frase, né? O mapa não é o território, é uma pressuposição da PNL, muito famosa, que ela diz justamente isso, né? O seu mapa, a forma com que você interpreta a vida, você interpreta a realidade, nem sempre é a realidade, que seria o território. Isso aí me lembra até uma situação, sendo rápido na fala, que o cara era um ótimo profissional numa empresa que eu trabalhei. Mas, no caso em questão, ele tinha alguns defeitos que a interpretação dele de tudo que vinha para ele era negativo. E quando a gente tentava conversar com ele, ele não parava de falar. Ele cortava. Ele queria estar sempre certo. Ele era muito bom no trabalho dele. Mas por essa verborragia e por ele estar sempre cortando e estar querendo sempre receber tudo mal, foi desligado. E o trabalho dele estava perfeito. Complicado. Hoje em dia, uma das habilidades mais
faladas e discutidas é justamente essa gerência, né? Do nosso estado relação interpessoal, né? Não adianta você ser um profissional super bom e se você não sabe se relacionar com as pessoas, né? Sim. Inteligência emocional. Mas o interpessoal passa pelo intrapessoal também, né, Andréia? Com certeza, você acaba refletindo o que você faz com você mesma, né? Isso. Então, gente, Ficou alguma dúvida aqui nesse gráfico do Mihrabia? Isso é muito interessante, né? Tem vou passar para vocês um vídeo, truques da mente, que ele faz muitas experiências em relação a isso, né? Inclusive, ele coloca uma pessoa falando ba, 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 e o som é fa, fa, fa. E aí ele pede para você falar assim, o que ela está falando? Qual o som que ela está falando? Né? E aí você confunde, porque existe essa congruência, né? Da linguagem, do que você vê, do que você está vendo e do que você está interpretando e ouvindo. Então, é muito interessante isso, né? E a gente parar um pouco para refletir como é que é a nossa congruência da nossa vida como um todo, né? Porque se você está falando uma coisa, está fazendo outra, o que vai ficar? Né? Se eu falo para aluno uma coisa e faço outra, né, não adianta nada, né, falar, porque o que vai prevalecer é o seu exemplo. É como diz aquele ditado, né? Um exemplo arrasta multidões, não tem um negócio assim? Sim. Né? Eu não lembro do ditado, mas é como na educação dos filhos também, né? Você fala uma coisa, como é que é? Não faço o que eu faço, não faço o que eu digo. Eu digo, mas não faço o que eu faço. É, isso aí, exatamente. Não adianta nada, ele vai fazer o que você fizer, mesmo que seja lá na frente. Tá? Isso aí. Aquilo é um padrão que fica ali registrado. Tá? Interessante, né? Sim. Então, gente, vamos para os nossos 10 minutinhos de intervalo. E aí vamos beber água, levantar, fazer xixi. Se alguém tiver mais alguma dúvida aqui, é só falar. Mas ok? Deixa eu só perguntar uma coisinha, Andréia. Com relação ao curso que vai começar, já está certa essa turma? Pelo que eu entendi, pode entrar em contato com você, né, também. Do dia de semana? Sim, foi 7 de julho, se eu não me engano, né? Acho que é uma terça-feira, à noite. Sim, vai começar 7 de julho. Sim. Uma terça-feira. É esse mesmo curso que vocês estão fazendo. Sim, mas a princípio vai ser em uma atividade remota, mas caso seja liberado o retorno, vamos supor, em agosto, aí passa a ser presencial, como é que vai funcionar? Ou vai ser mantida? Vai ser mantido o ensino à distância? Olha, aí vai depender, porque, por exemplo, se tiver alguém na turma que não puder fazer presencial, aí a gente vai terminar o curso todo online, né? E aí depois faz o presencial. Entendeu? Porque, assim, se a pessoa começou o curso online e não pode fazer o presencial, aí, né, não tem como, assim. Tem pessoas que, por exemplo, a Renatinha está lá em Saquarema, não tem como ela vir presencial, então não tem como a gente terminar o curso presencial, entende? Sim, sim. E aí, exato. Eu tenho uma colega nessa situação, por isso que eu estou perguntando. A gente vai terminar, os módulos que a gente começou online, a gente vai terminar online. E aí depois depois de terminar esse, a próxima turma presencial, as pessoas que fizeram online, que quiserem participar sem custo da presencial, vão poder. Tá. Uma outra pergunta em relação a essa questão do valor, R$80 e tal, não sei. Como é que a gente paga esse valor? O valor você fala com Adeildo,
Aldeído. Aldeído ou ADI. Adeildo. Adeildo ou Rose. Então, o valor é R$240 e você pode parcelar em 3 parcelas de 80. E a gente também, ali no formulário, a gente coloca assim, se você precisa de algum desconto, né? Toda vez que a gente faz pela fundação, a gente abre também essa possibilidade da pessoa solicitar algum desconto. Sim, mas esse curso que a gente está fazendo com você agora? Então, é exatamente isso. Ah, entendi. Esse... É porque não se falou mais nada, eu não sei, né, como é que esse dinheiro é pago, não sei. Esse valor é pago, né? Ah, tá. Eu tenho que entrar em contato com eles, né? Isso, você entra em contato com o Aldeildo ou com a Rose. Porque assim, eu não tenho acesso ao formulário de vocês. Quem fica com a resposta dos formulários é o Aldeildo. Então, eu não sei o que vocês marcaram lá. Se foi parcelado, se foi à vista, se foi com desconto. Eu não tenho eu não fico com esse controle, sabe? De quem já pagou, quem não pagou, quem é que solicitou desconto, quem não solicitou. Isso fica mais com o Aldeildo mesmo. Aí eu tenho até que falar com ele isso. Ele que fica responsável por essa parte financeira. E parte desse valor que vocês pagam é revertido para a fundação, né? A Satya Sai. Certo. Tá, eu vou entrar em contato com ele então e vou perguntar. Tá, você tem o telefone? Você tem aí? Você depois você manda para mim então no Zap. Você compartilha o contato dele no Zap. Tá, eu vou fazer isso agora. Tá aqui. Obrigada, Andréia. Obrigada. Nada. Vou lá então tomar uma água. Tá, já compartilhei aqui. Tá ótimo, já vi. Tô vendo. Obrigada. Tá, de nada. Até já. Até já. Todo mundo voltou, gente? Quem que tá faltando? Presente. Tá. Então, gente, antes da gente começar aqui a aula, eu vou pedir para você, eu vou voltar aqui no slide. Por que não tá indo? Eu vou voltar aqui nesse slide, eu vou pedir para durante a semana, mais importante dessas aulas é vocês aplicarem e praticarem isso que vocês estão aprendendo, tá, gente? E aí tragam, quem quiser compartilhar aqui, tragam as experiências que vocês estão tendo na casa de vocês, as mudanças, as transformações. Isso é muito importante. Então, eu queria que vocês, nessa semana, anotassem aí como é que eu posso, por exemplo, se vocês tiverem durante a semana um estado emocional que vocês sintam que seja ruim, assim, né? Que vocês, alguma coisa que está estranha, anotem qual é o sentimento, qual é esse estado emocional, tá? E aí vocês vão item a item, né? O que eu estou pensando? Que aí a gente está aqui no pensamento, né? O que eu estou pensando que me gerou esse estado emocional? Tá? O que eu estou acreditando que me gerou esse estado emocional? O que eu estou falando, né? Aí pode ser uma palavra falada ou pensada, né? Aí dependendo da situação. Quais são as palavras que eu estou utilizando que está me gerando esse estado emocional? Tá? Como é que está o meu corpo? Né? Se percebendo o meu corpo. E aí, isso vocês vão detectar
o que está causando esse estado, né? E aí vocês vão escolher uma dessas ou mais, o ideal é uma dessas que vocês vão mexer para que esse estado emocional melhore, né? Ou inverta. Então, vocês podem utilizar o corpo através da respiração, através de abrir o corpo, né? Abrir, né? Fazer assim com os braços, levantar, respirar. Né? Por isso que o yoga, a atividade física transforma tanto a vida das pessoas. Porque você está mexendo com o corpo, né? Então, a pessoa que está assim, fechada, quando ela começa a abrir, ela começa a mudar por dentro também, né? Aí, nível energético, enfim. Então, o que você pode mexer para poder mudar esse estado emocional? Então, quais palavras que você pode mudar? O que você pode fazer no seu corpo para mudar esse estado emocional? E o que você escolhe pensar a partir de agora para mudar esse estado emocional? Tá? Então, essa vai ser a tarefa de vocês ao longo da semana. E depois eu escrevo para vocês direitinho, para vocês lembrarem. Combinado? Isso é muito importante. Vai ser um trabalho assim de consciência e vocês começarem a trazer para a vida, para o dia a dia de vocês, tudo isso que vocês estão aprendendo aqui. Tá? Então, agora, a gente vai falar muito sobre a linguagem. A gente vai trabalhar muito a linguagem, que foi uma brincadeira que eu fiz com vocês na primeira aula, de ficar corrigindo, entre aspas, vocês. E aí, essa aula agora, vocês vão entender por que eu fiquei fazendo isso. Então, eu vou pedir para vocês, a gente vai aprender agora os 10 auxiliares linguísticos. Tá? Então, eu vou pedir para vocês escreverem num papel uma frase que comece com a palavra não. Por exemplo, eu não quero brigar com a minha filha. Tá? Então, eu não quero... Então, vocês vão escrever num papel uma frase com a palavra não, outra frase com a palavra mas. Por exemplo, a minha filha é tão inteligente, mas ela é muito bagunceira. Tá? É uma frase que tem a ver com vocês, claro, né? Não precisa inventar. O ideal é que seja de vocês mesmo. Uma frase que vocês sempre repetem para vocês mesmos, na vida de vocês. E aí, depois, vocês vão escrever uma frase com tentar. Eu tento fazer isso. Né? Quero tentar entrar fazer alguma coisa. E a outra frase com devo, tenho que, preciso. Vocês podem até fazer os 3, ou podem escolher uma só e escrever. Eu tenho que, sei lá, lavar louça. Uma coisa que me incomoda muito. Mentira, gente, eu adoro lavar louça. É só para dar um exemplo. Eu preciso fazer isso, tá? Uma frase que tenha isso. Devo, tenho que, ou preciso. Depois, outra frase com não posso, não consigo. A Filomena até falou assim, não tenho condições, né? O que eu não posso fazer. Outra frase com vou conseguir. Outra frase com se. Esse se é assim. O que houve? Tá dando um microfone aqui. Outra frase com si. Andréia, repete essa frase que você falou com si. Si, a gente machucou aí, não deu para ouvir direito. Si, é isso? Si. Si, por exemplo. Se eu tivesse feito isso antes, né, eu ficaria mais feliz. Né? Se eu tivesse fechado a porta, né? Esse se.
Outra frase com espero. Espero que vocês tenham gostado. E outra frase que eu gostaria que fosse assim, né? Eu gostaria. Então, eu vou dar um tempinho aqui para vocês escreverem uma frase só, tá, gente? E aí, quando vocês acabarem, me avisam. Primeira palavra é a não, né? A palavra a não, o não, eu falei bastante sobre isso com vocês, né? Acho que não precisa repetir. Aquela questão da imagem, né? Do gerar imagem. Então, quando vocês forem colocar o não, sempre inverte, né? Passa para o positivo. Então, eu vou pedir para onde vocês colocaram não, né? Não fiz isso. Vocês escreverem do lado o que vocês querem ao invés disso. Tá? Me dá alguém quer falar um exemplo? Só para eu usar o exemplo de vocês? Não sei se eu soube escrever. Eu coloquei assim: o não é algo que deve ser bem usado. Tá. Alguém mais? Andréia, por incrível que pareça, eu não botei não em nada. Eu botei assim, não vou ficar estressada. Eu tô com labirintite, né, gente? Sabe de onde vem isso, né? Isso aí. Então, essas palavras que eu pedi para vocês escreverem, não é para você definir, por exemplo, o não, definir o mais, definir o tentar. É para justamente colocar dentro do contexto. Então, é isso. Não vou ficar estressada. Tá? Eu botei barra equilibrada. Então não vou ficar estressada. Então, qual é a imagem que está gerando isso? Né? O estresse. Então, vocês vão colocar do lado o que vocês querem ao invés disso. Então, você já fez o exercício, né? Equilibrado. Então, o que eu não quero isso, né? Eu quero ficar equilibrada. Então, vocês vão, do lado dessa frase que vocês usaram não, colocar o que vocês querem ao invés disso. Quero ficar equilibrada. André, eu coloquei assim, não quero mais repetir as mesmas coisas. Isso. Não quero mais repetir as mesmas coisas. Então, o que você quer ao invés disso? Tá, gente? Então, isso é um exercício para vocês fazerem agora para sempre, para todo ou sempre. Quando vocês perceberem que vocês estão com esse pensamento, muda, tá? Não quero mais ficar com raiva. Tá, o que eu quero ao invés disso? Eu quero ficar tranquila, quero ser tranquila, tá? Isso é muito importante. Introjetar isso dentro da gente, começar a observar todos os nãozinhos que vocês estão falando internamente e também falando para outra pessoa. Do ok aqui no não? Tá. Então, é sempre essa pergunta. O que eu quero ao invés disso? Tá? Então, toda vez que vier um pensamento assim, não quero comer mais chocolate, não sei, excesso. Tá? O que eu quero ao invés disso? Quero controlar, comer menos, né? Comer com equilíbrio. Tá? E esse mas, o mas, gente, anula tudo que você falou antes. Então, se você fala assim, a minha filha é muito inteligente, mas é muito bagunceira. O que vai ficar na cabecinha dela? É muito bagunceira. E é como se você passasse uma borracha em tudo que você falou antes. É isso que acontece, isso é neurologicamente provado, tá, gente? Passa uma borracha, anula tudo que você falou antes. Então, o que vocês vão substituir o mas por? Cadê você? E.
tá? Então, onde vocês colocaram mas, coloquem e. Minha filha é bagunceira. Minha filha é inteligente e bagunceira. Ela é inteligente e bagunceira, não mas, né? Não invalida as coisas. Então, esse é um cuidado muito, muito interessante que a gente vai utilizar. Quando eu estudei disciplina positiva, a primeira coisa que eles falaram é isso. Como ser firme e gentil, tá? Não é ou, porque a gente está nesse mundo, né? Até o Dakshina Tantra Yoga fala muito sobre isso, do mundo da dualidade. Mas tudo está um dentro da outra, né? Tudo está um dentro do outro, dependendo da interpretação. Então, quando você fala mas, é como se você anulasse aquela outra parte. Tá? Na resposta número 1, você falou, eu falei para você do não, eu falei que não é algo que deve ser usado. Eu coloquei do lado assim que eu acho que é interessante. Até falando de mim, cuidado com a grosseria numa resposta muito direta, porque as pessoas não recebem bem. Quando você é muito objetivo, às vezes você tem que explicar com mais calma. E você falou isso de ser firme e gentil. Aí eu coloquei do lado para eu ter um pouco mais de cuidado numa resposta muito direta para uma pessoa, porque às vezes ela não entende isso como objetividade, mas sim como grosseria. Mas aonde que está o não aí? Eu não entendi. Porque eu falei assim, na primeira frase, eu coloquei, o não é algo que deve ser bem usado. Tá, você definiu o não. Isso, mas no sentido de que os meus... Aí eu coloquei a parte positiva dos meus nãos. Cuidado com a grosseria numa resposta muito direta, porque quando você usa não com algumas pessoas, elas não entendem muito bem. E elas entendem aquilo não como uma objetividade da sua parte, mas como uma grosseria, entendeu? Tá, então assim, reformulando aqui, você poderia falar assim, eu não quero mais ser grosseiro, né? Então, o que você quer? Eu não diria isso, mas tudo bem. Não. Tá, não, é porque o exercício não era para você definir, entendeu? Era para você identificar Sim. alguma frase que você fala para você mesmo que você usa esse não. Entendeu? Entendo. Porque assim, na frase que você me falou, mesmo a segunda frase, eu não vi nenhum não aí. Eu só vi uma definição e uma explicação do que poderia e deveria ser, né? O exercício é para você identificar alguma frase que você fala para você mesmo em que você coloque essa palavra não. Então, por isso que eu dei esse exemplo do eu não quero ser grosseiro, né? No caso, não coube, mas seria um exemplo de uma frase que você poderia falar para você mesmo, né? Eu não quero mais ser mal interpretado, ou não quero mais ser, não sei. Entendi. Então, o eu não quero ser grosseiro poderia ser colocado da seguinte forma. Eu quero responder com mais gentileza a alguns pedidos que me são feitos. Isso, é exatamente isso. O que você quer ao invés disso? Mas é importante que você identifique esse não na sua fala, no seu pensamento, percebe? Porque o não, ele vai gerar a imagem daquilo que você está produzindo, né? Então, por exemplo, nesse exemplo, não quero ser grosseiro, qual o comando que você está mandando para o seu cérebro? De você ser grosseiro. Né? Lembra que eu falei que o inconsciente, ele lê através dos 5 sentidos. Né? Então, o que você quer ao invés disso? Então, para você projetar... Eu quero ser gentil, entendi. Isso. Aí você está projetando aquilo que você quer. Tanto mandando essa mensagem para o seu inconsciente, quanto mandando você vai começar gerando imagem daquilo que você quer. Porque às vezes a gente formula mal aquilo que a gente quer e não sabe por que não está mudando. Entendeu? É mais ou menos Entendi. isso. E o I, o E, Entendi. Nada. O mais e o E, todo mundo ok aqui? Substituir o mais pelo E? Tá. E agora o tentar. Tá? Tentar, gente, quando a gente tenta pegar numa caneta aí,
Vocês tenta pegar numa caneta, tenta. Me mostra aí, gente, o que vocês estão fazendo, que eu não estou vendo. Tenta pegar numa caneta. Vocês pegaram, né? Tenta pegar. Como assim? Tenta pegar. Você tenta pegar. Fica assim, né? Assim? Não, gente, ou você pega, ou você não pega. Então, teoricamente, o tentar não existe. Tá? Ou você pega ou você não pega. Então, o que a gente na PNL, né, a gente trabalha muito com essa linguagem, a gente vai usar o tentar consciente. Por exemplo, toda vez que você fala, você me convida para, sei lá, para sua casa. Aí eu falo assim, eu vou tentar ir. Você vai ou não vai? Né? Então, fica em cima do muro, né, André? O que você faz quando você usa o tentar? Normalmente, quando você fala essa palavra, vou tentar, você faz ou você não faz? Qual é a maioria? Não faz. Pois é, não faz. Então, às vezes a gente usa o tentar para dizer que a gente não vai fazer. Né? Então, evitem. E a gente usa o tentar também para ser educado, né? Se eu vou falar para ela que eu não vou, ela pode ficar chateado. Então, eu vou tentar, porque pelo menos abre uma dúvida, né? Mas quando a gente fala das nossas ações, o tentar é muito ruim, porque qual é a mensagem que a gente está mandando para o nosso cérebro? Não vou fazer. Tá? Então, é observar como que você usa esse tentar. E a gente parar de falar o tentar inconsciente. Toda vez que vocês vão falar, vou tentar fazer isso, percebe? Esse tentar é aquele, não, quando eu tento, eu vou lá e faço. Ou é aquele, vou tentar, só para ela parar, né? Eles pararem de me encher o saco. Como é que é esse tentar? Então, a gente vai substituir esse tentar por fazer. Então, toda vez que vocês falam, eu vou tentar fazer, não, eu vou fazer. Elimina o máximo possível esse tentar da vida de vocês. Andréia, o se der é igual ao tentar? Porque, por exemplo, eu hoje estou estudando. Se der tempo, eu vou arrumar minhas gavetas. Esse se der é igual ao tentar? No caso, se der tempo, você fez uma condição, né? Uhum. Se der tempo. Acredito que não, porque você deu uma condição para você. Se der tempo, eu faço. É diferente de tentar, eu vou tentar fazer. Ok. Você deu uma condição para o seu cérebro, né? Do tempo. Se der tempo, eu faço. Se não der, não faço. Aí você tem que determinar que tempo é esse, senão fica no vazio. Sim. Aí objetivamente, né? Até tal hora faço. Passou disso, eu não faço mais. Sim. Okay. O tentar fica... eu vou tentar. Né? Então, substitui onde vocês escreveram, eu vou tentar... Procura escrever eu faço. Percebe a mudança na sua fisiologia quando vocês leem essa frase, com essa mudança do tentar para o fazer. O que acontece? Tá? Quando vocês fazem essa substituição, o que acontece na fisiologia de vocês? O tentar te dá uma fuga para você não fazer. Exatamente. E aí, quando você fala, em vez de tentar, eu faço, você está fazendo o quê? Você está se comprometendo com aquilo. Tá? Isso mesmo. E esse aqui, eu devo... No caso, Andréia, eu botei assim, vou tentar mudar crenças. Então, eu teria que colocar, vou mudar crenças. Nesse contexto, eu teria que eliminar o tentar, né? Exatamente. Sim. Okay. Vou mudar as crenças. Isso aí. Isso. Porque aí você começa a gerar ação, você fica proativo da sua vida, tá? E não lá no ar, né?
E esse aqui, devo, tenho que. Gente, o tenho que dá uma. Acho que foi no primeiro dia de aula, acho que alguém falou muito isso, né? Eu tenho que. Aí eu fui interromper e fiquei brincando com vocês. Tenho que, eu tenho que, tem que pesa no ombro. Eu tenho que fazer isso, eu preciso, eu devo fazer isso, né? E a gente usa isso muito na nossa linguagem, tanto da gente com a gente mesmo, quanto a gente projeta, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e projeta no outro também, né? Então, o que a gente vai substituir o tenho que? Quando a gente fala tenho que, a gente não está assumindo a responsabilidade pelas nossas ações, né? Assim, não digo... É como se alguém estivesse mandando a gente fazer aquilo, né? Então, toda vez que a gente escutar essa palavra tenho que, a gente pode se perguntar, né? E o que aconteceria se você não fizesse isso? Porque muitas vezes a gente fica repetindo, né, padrões e obedecendo aquelas regrinhas que nem existem mais, né? Então, a gente vai substituir o tenho que pro eu quero fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu decido fazer isso. Tá? Então, isso é muito comum, por exemplo, em casal. Se eu lembro, né, quando eu estava namorando, não estou mais. Aquela coisa de família, né? Então, eu não queria ir para, sei lá, almoço de família, vamos dar um exemplo aqui. E aí eu ficava, pô, eu tenho que ir. E aí, como é que era o meu... Gente, alguém pode deixar no mudo? Porque tá fazendo um barulho aqui, eu não sei da onde que tá vindo. Tá, melhorou. Então, por exemplo, eu tenho que ir nesse jantar, por exemplo. Como é que eu vou para esse jantar? Qual é o meu estado emocional que eu vou? E aí a gente fica com aquela tromba, né? Vai ficar com aquela tromba, assim, olhando para o relógio, querendo que volte, e tudo é um problema. Né? Fazendo uma parte brincalhão. Eu já tive que ir em almoço de família, de casa de namorada, e eu não gostava de pelo menos uns 3, e você não fica em paz quando tu vai. Pois é, porque você tem que fazer ir, né? sem querer é muito complicado. Exatamente. Então, quando a gente tem o que na nossa vida, a gente se pergunta assim, tá, mas por que eu tenho que ir? Né? Então, no caso, se você não quer ir e você está indo para agradar aquela pessoa, o quão importante é aquela pessoa para você e o quão importante é a sua presença ali para aquela pessoa, tá? E você toma uma decisão. Quando você decide, não, é importante para essa pessoa e eu quero agradar essa pessoa. Então eu vou porque eu quero e não porque eu tenho que ir, percebe? E você também pode, se for muita afronta para você, você pode falar, não, eu não vou. E aí você explica para outra pessoa, né, numa conversa tranquila e amorosa, de respeito. E quando a gente vai sem a gente querer, é como se a gente estivesse dizendo sim para o outro e não para você. Né? Então, quando a gente assume, não, eu quero ir, você muda seu estado, você muda sua postura em relação quando você decide, né? Isso é muito no emprego, por exemplo. Tem um emprego que vocês não gostam. Então, eu tenho que ir. Tá, mas você tem que ir por quê? Por causa do dinheiro. O que esse dinheiro te traz? Percebe? Então, você vai começar a ressignificar isso. Então, é verdade, com esse dinheiro eu pago a minha conta, eu vou fazer as minhas viagens. Tá, então, você decide ir, né? Você quer ir por esse emprego por causa disso. Tá? E se o emprego, nem essa coisa do dinheiro tá valendo a pena, você começa a se questionar. Por que não mudar de emprego? Tá? Então, você tem o que... Você transfere as rédeas da sua vida
para a mão de uma outra pessoa, para a mão de uma circunstância. Tá? Então, eu queria que vocês olhassem para a frase de vocês, que vocês escreveram, tenho que, e mudassem para eu quero ir, eu vou, eu decido ir. E como é que isso soa para vocês? Tá? A Ana tá rindo ali. Soa bem, consegui fazer. Conseguiu? No caso, eu botei, tenho que organizar melhor a minha rotina. Preciso. Então é isso. Eu quero, decido, eu vou. Você percebe a força que dá? É outra dimensão, é outro estado que você entra. Tá? Então vamos começar a prestar atenção nisso, nessas palavrinhas, tá? Opa! E esse aqui, não posso, não consigo. Olha, tanta crença aí, ó. Não posso, não consigo. Como é que a gente vai substituir aí? Né? Então, muitas vezes, gente, o não posso está relacionado, às vezes, tá, gente? Nem sempre. O não posso pode estar relacionado com não quero. Tá? Muitas vezes a gente não pode porque a gente não quer. Então, a partir de agora, vocês vão entrar em contato com os seus quereres. Porque muitas vezes a gente não entra em contato com o nosso querer. Às vezes por uma criação em que foi abafado esse querer, né? A gente não entra em contato com nossos próprios quereres. Tá? Então, eu não posso. Cara, eu não posso ou eu não quero? Né? Primeira pergunta. Tá? Eu não consigo. A gente vai substituir o não consigo por eu não conseguia. A gente vai colocar esse verbo no passado. Tá? Então, eu não posso, não podia. Não consigo, não conseguia. Tá? Tá todo mundo transformando aí a frase de vocês? Foi? Porque aí a gente pressupõe que a gente ainda vai conseguir. Tá? E vocês também podem colocar o ainda. Não consigo ainda. Tá? Não posso, né? Não consigo ainda. E aí vocês também vão acrescentar esse... Tá, eu não consigo hoje, mas amanhã eu vou conseguir. Tá? Aí você não se prende, você não se limita ali. Beleza? E aí, agora, eu vou conseguir. Quando a gente fala vou conseguir, a gente vai substituir por eu consigo. A gente vai colocar no presente, tá? Então, em vez de falar eu vou conseguir isso, você vai falar eu consigo, como se fosse agora, como se vocês estivessem conseguindo agora, tá? Por que isso, André? Mas aí o pessoal fala assim, mas aí eu vou estar mentindo, né? Porque eu não consigo e eu estou falando que eu consigo agora, né? Como é que fica isso? Então, se você está tão desconfortável para você falar no presente algo que vocês ainda não fizeram, coloca o ainda, tá? Se vocês puderem, falem no presente. Aí vai ficar mais forte ainda. Porque, gente, o inconsciente, ele é literal. Ele não está no passado e nem está no futuro. O inconsciente, ele está no presente. Então, quando você fala eu consigo, você está falando a linguagem do inconsciente. Tá? Isso é neurologicamente comprovado. Então, eu me policio muito isso para fazer os decretos. Por isso que tem muita exercício de autoafirmação. Já ouviram falar nisso? Eu sou isso, eu sou aquilo. Se vocês observarem, é tudo no presente. É o mantra do eu sou, né? Uhum. Porque você está falando na linguagem do inconsciente. Tá? Então, tudo que vocês quiserem realizar, coloquem no presente. Tá? Eu consigo. E aí é interessante que até essa fisiologia vai mudar.
O nosso inconsciente, gente, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. E isso é incrível, né? Se eu começar a falar com vocês sobre o limão, né, falar sobre a textura do limão, o nosso corpo começa a produzir saliva, sem que a gente tenha um limão na boca. Tá? Então, a PNL, ela explora muito isso. Né? E se... calma aí. Se o cérebro não entende o que é real, o que é imaginário, então vamos usar isso a nosso favor. Tá? Posso te fazer uma pergunta? Uhum. Em relação a essa parte do inconsciente não saber o que é real ou imaginário, é possível você tirar capacidades que até então você não sabia que tinha fazendo esse exercício? Como que você vai fazer isso? Você Não, imaginando a capacidade? Não, você fala muito de visualização daquilo que você deseja, daquilo que você quer. Uhum. Pessoal, isso tem ligação com o inconsciente, né? Dele produzir, pelo menos eu estou perguntando, ele produzir essa determinada vida que você gostaria, porque falam muito que a gente não consegue acessar o nosso inconsciente com tanta qualidade. Quando você visualiza, você está acessando o seu inconsciente. O inconsciente, a linguagem dele é através dos 5 sentidos. Tá? Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre vocês, sobre isso, sobre o consciente e o inconsciente. Aí você vai entender melhor. Tá? Ok, obrigado. E essa palavra aqui, se, então você vai substituir o se para quando. Então, por exemplo, se eu começasse a yoga, né? Então, você vai, quando, tá? Quando eu fizer isso, vai acontecer isso. Porque o se, ele condiciona, né? Ele condiciona e novamente prende. Tá? Então, vocês vão, toda vez que vocês perceberem essa palavrinha se, substituir para quando. Tá? Aí vocês vão olhar para a frase de vocês e vão fazer essa substituição e ver como é que fica. Tá? E esse aqui, espero. Tá? Eu até risquei lá aquele espero, né, na primeira aula. Então, quando você espera, eu espero que você... Né, você fica muito também no vago, no ar, né? Então, quando eu falo, eu sei que, por exemplo, eu espero que vocês tenham entendido. Né? Eu sei que vocês entenderam. Então, aí dependendo do contexto, tá, gente? Porque senão fica uma coisa muito impositiva. Então, esse espero, a gente vai fazer uma ressalva e não vai substituir sempre. Vai depender do contexto e do que vocês querem. Então, vocês podem substituir o eu espero por eu sei. Quando vocês falam eu sei, vocês estão colocando assim a energia ali de vocês, né? Eu tenho certeza disso. Eu não espero, eu acho. Eu tenho certeza. Tá? É isso. E o gostaria é a mesma coisa, né? Eu gostaria, por exemplo, eu gostaria de agradecer. Eu agradeço. Tá? Você se torna mais presente ali. Você se torna mais proativo ali do que você gostaria de transmitir, da sua mensagem. Tá? E não fica escondido. Parece que eu espero, eu gostaria. É como se você tivesse assim, escondido, com um certo assim, receio. Quando você fala, eu agradeço, é como se você estivesse ali presente, exercitando a sua presença ali. Tá? Então, gente, quem não acabou ali, né, tem pessoas que acabaram, que não acabaram, façam esse exercício, não sei se vocês já fizeram enquanto eu estava falando, de substituir, não só no papel agora, no exercício, mas durante a vida agora inteira de vocês. Né? Isso é um exercício muito poderoso, principalmente do não, do tentar, do tenho que, do não posso, não consigo. Só de você fazer essas simples substituições, vocês vão ver que a vida de vocês vai se transformar completo. E é interessante que a gente vai percebendo essas linguagens no outro também, né?
E a gente vai começar a querer corrigir o outro, isso é natural. Tá? Então, faço isso com cuidado, né? Também não é para ficar saindo daqui corrigindo todo mundo. Mas aí, por exemplo, antigamente eu era muito negativa, né? Eu falava tudo, reclamava, tal. Quando eu comecei a fazer esse exercício, opa, caramba, como eu reclamo, né? Caramba, como eu falo coisas contra mim. E aí a gente foi substituindo e hoje eu começo a pensar coisa negativa, eu não consigo mais pensar negativa. Olha que interessante, de tanto que eu fiz esse exercício, tá? Então a gente começa a mudar a sua percepção, mudar a forma que a gente se comunica com a gente mesmo e a gente começa a assumir a responsabilidade da nossa vida, a responsabilidade dos nossos quereres, né? Saber dizer sim, eu quero ir, não, não quero ir. Tá? Então, quanta coisa que está envolvido aí nesse simples, entre aspas, exercício. Tá? Andréia, desculpa, eu não sei se você falou o número 6, o vou conseguir, porque se falou eu não ouvi. Você fez a frase do vou conseguir? Que vou conseguir é uma coisa positiva, né? Sim, aí você transforma o vou conseguir para o presente. Eu consigo. Eu consigo. Obrigada. Tá? Alguém mais tem alguma dúvida, gente, em relação a os 10 auxiliares linguísticos? Ok? Beleza. Então, isso, gente, são auxiliares que a gente vai mudar nossas palavras, mudar nosso pensamento. E aí, durante a semana, eles vão ficar com essas 2 tarefinhas para vocês. E aí, a gente começa a próxima aula compartilhando essas experiências, porque é importante que vocês pratiquem, coloquem a PNL na vida de vocês. E aí, a gente fala um pouquinho sobre o inconsciente e o subconsciente. Tá? Conseguiram fazer os exercícios? Está todo mundo calado? Eu vou passar isso para vocês, tá? Não se preocupem. Então, tá bom, gente. Beijos. Tudo bem, Ana Gil? Tudo.